bandistas! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse nosso querido canal Umbanda das Nações. Tá vendo esse vídeo não é inscrito aqui no canal ainda? Já se inscreva, curta, comenta, compartilha bastante. Vou te dar cada vez mais esse nosso querido canal a crescer. Então vamos dar início ao vídeo de hoje. Boa noite para a Vinier. Boa noite, minha filha. Boa noite, nação bandista. Para a Vinier, hoje a gente vai responder aqui duas dúvidas, tá? Que tem a ver aí com as entidades. A primeira é de um vídeo que o senhor fez aí falando da história do cobra coral, nascimento, vida e pós-morte dele. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas estão associando o cobra coral ser o mesmo lírio verde, tá bom? E na outra questão também perguntaram sobre o peito de aço e o caboclo birajara. Também estão colocando eles como duas entidades diferentes, tá? E a gente vai falar sobre essas duas questões hoje, mas primeiro a gente vai começar aí com o cobra coral e o lírio verde. O que você tem a falar sobre eles? Olha, eu contei a história, né, do caboclo cobra coral. Como foi o nascimento dele, né, como foi a vida dele na aldeia e a morte dele. Que o cobra coral, para os índios, né, para o povo da aldeia, o cobra coral ele não morreu, né, o cobra coral se encantou. Isso tem a história, né, do caboclo cobra coral. Como também contei a história, né, do peito de aço. Então, vamos começar pelo cobra coral e lírio verde, né? Porque estão associando cobra coral que seja o mesmo lírio verde, né? Não é. Primeiro, não é. Cobra coral, né, é um caboclo de aldeia que foi encantado. Ele nasceu, viveu na aldeia e na morte dele, né, os índios, né, para os índios, para o povo da aldeia, até hoje, ele é encantado. Né? Agora, muita gente pensam que o lírio verde e o cobra coral são mesmo por causa da doutrina, né? Agora, existe caboclo da cobra coral, que é o seu lírio verde, é o caboclo da cobra coral. Por que é o caboclo da cobra coral? Porque na doutrina dele diz, na cinta ele traz uma cobra coral. Não tem nada a ver com a entidade, com o caboclo cobra coral. É diferente. Né? Agora as pessoas, né, escutam o ponto aí, pensam que é o mesmo. E tem muita gente falando que é o cobra coral é o mesmo. Não é, não é. Cobra coral é um e lírio verde é outro. São até de aldeias diferentes. Né? São até de aldeias diferentes. No próprio ponto do lírio verde, ele traz ali uma parte onde ele diz que vai fazer um mandado para o seu pai cobra coral, né? Então, assim, não tem como a gente querer associar os dois ser o mesmo, porque no próprio ponto a gente vê que eles são índios diferentes. São diferentes, né? completamente diferentes. Agora a pessoa tem que ter um conhecimento maior. Não é só porque trabalha dentro da Umbanda, segue a religião. Você tem que ter um estudo, se aprofundar, para poder falar sobre essas coisas. Certo? Olha, lírio verde é um índio, é um caboclo muito antigo dentro da lei da Umbanda. Né? É muito antigo. Só que o lírio verde ele já tem ali aparições da Umbanda Raiz há muito tempo, na espiritualidade há muitos anos. Isso é um caboclo de muito, do começo da Umbanda mesmo, da nossa Umbanda Raiz mesmo. Cobra coral não. Cobra coral, ele vem se apresentando agora nos terreiros. É por isso que pouca gente conhece o cobra coral. Agora, como existe a semelhança, muita gente chama o caboclo da cobra coral, que é o celeiro verde, que é o da cobra coral, e o caboclo mesmo, cobra coral. Certo? Porque quando no ponto dele diz, cobra coral não morreu, cobra coral se encantou. Né? Aí você tem que ver a diferença. Existem imagens diferentes do lírio verde. Existe. É tanto que agora já existe a imagem do caboclo cobra coral mesmo. É aquele que tem no vídeo, tá cheio de cobra coral. Esse que a gente tem aí no altar. Nós temos aqui. Temos o lírio verde, que ele traz uma cobra coral na cintura. Certo? Você tem que ver a diferença. Ele traz uma cobra coral na cintura. E o caboclo cobra coral, ele tem várias cobras no corpo dele. Porque ele nasceu através de uma picada de cobra, a mãe dele estava grávida, né? E a mãe dele se bateu na hora que a cobra coral mordeu ela, né? Picou ela, e ali naquele
ele nasceu. E justamente aonde ele nasceu, no lajedo de pedra lá, foi ele morreu. E foi enterraram ele lá, foi apareceu as cobras coral. Completamente, a história dele completamente diferente do seu lírio verde. Agora, só que o caboclo cobra coral veio de agora, está se revelando agora. Aí como as pessoas não conhecem, né, não têm o conhecimento, aí pensam que é o mesmo. Não, o caboclo cobra coral é o mesmo lírio verde. Não, o lírio verde é muito antigo. A história do lírio verde é completamente diferente do caboclo cobra coral. Tá certo, minha filha? Então, minha filha, dentro da Umbanda, querendo ou não, a gente tem ali uma linhagem de cobras ali dentro da linha de aldeia. A gente tem pontos que trazem cobra verde, mas a maioria é cobra coral. Existe uma sucessão de entidades que trazem pontos falando ali de cobra coral. Falando sobre cobra coral. Mas que na verdade existe o caboclo cobra coral mesmo, né? Agora existe muito ponto de cobras. Cobra verde, fala de todos os tipos de cobra, né? Porque o povo da aldeia tem isso. Tem muita essa associação com as cobras. Tem, né? porque ali era o que eles viam, né? Então, todo povo de aldeia traz muito, o arco, a flecha, a cobra coral, uma onça. Fala muito sobre de bichos, né? De coisas da mata. Então quer dizer que sim, a gente tem o cobra coral Tem. e a gente tem as entidades que trazem o ponto ali falando de cobras. Mas não só de cobra coral, fala de outras cobras também, né? A gente tem uma linhagem de cobras bem grande, né? Se vocês pararem para ver, é grande. Então, associar cobra coral ao seu lírio verde sendo o mesmo é uma afirmativa errada, né? Como Pois é, eu estou gravando esse vídeo porque muita gente está pensando isso, né? E já estão mandando essas perguntas. Se o lírio verde é o... Não, não é. Lírio verde é um, cobra coral é outro completamente diferente, são até de aldeias diferentes. Tá? Certo? Então aqui a gente está afirmando que sim, cobra coral é um e lírio verde é outro. Certo. E agora a gente vai para uma outra questão. E o peito de aço birajara? São dois caboclos diferentes ou são o mesmo, Parafinha? Pronto, aí são o mesmo. Eu também gravei um vídeo sobre a história do peito de aço. Por que chamava ele de peito de aço, né? Esse birajara. Tem essa história também aí eu contei no vídeo aí, né? Tem gravado também. Por causa do peito dele, né? Que era um peito avantajado, era avantajado. Então, ele tinha isso de bater no peito, batia no peito, era um guerreiro, né? Abridor de estrada, era um jovem guerreiro muito astuto, né? Então, ele tinha isso. E quando ele passava um óleo no peito, né? Porque ele só andava, você sabe que o linha andava nu, né? Só com aquelas penachas ali cobrindo as partes, mas o peito era... Então, esse povo dessa aldeia aí, aonde tinha o peito de aço, todo índio tinha essa mania. Não era só o Birajara, não. Todos eles. Mas o Birajara tinha o peito muito avantajado. Você vê que esse pessoal muito forte, né? Musculoso. Então ele tinha isso. Então eles assustavam os outros. Eles passavam um tipo de óleo que brilhava. Entendeu? Quando o sol batia, refletia. Era uma coisa estrondosa. Então eles davam medo às outras pessoas das outras aldeias, das outras tribos. Então por isso que chamava peito de aço. Ele era um guerreiro muito valente, muito valente. Então, só ele se apresentar, ele ia na frente dos outros, na frente da tribo, para qualquer tipo de guerra. Apesar dele ser um índio caçador, um índio guerreiro e abridor de caminho de estrada, ele tinha isso. Então, quando ele se apresentava, se fosse durante o dia, o sol refletia no peito dele e fazia aquele clarão e as outras tribos, né, porque eles brigavam muito, as tribos entre si, brigavam muito. Então ele tinha o respeito. Não chamavam mais ele pelo nome, chamavam de peito de aço. Ó, a tribo do peito de aço. Não era só ele que era peito de aço. Era a tribo todinha, era a tribo do peito de aço. Mas ele se destacava na multidão porque ele era o mais astuto, o mais forte. Então por isso que ele traz esse nome de peito de aço. Peito de aço. E tem mais. Quando você vê no terreiro, o seu Birajara baixando e dando aquela pancada no peito, não vai pensar que é do médio não. Ali é dele mesmo. Porque era aquele modo que eles se destacavam na guerra. Quando eles chegavam na frente das outras tribos, eles batiam no peito, pá, e davam aquelas pancadas muito fortes, como se fosse até um tipo do tambor. E ali assombrava os outros. Então, quando o Birajara baixa no terreiro, tem muitos médios que ainda traz essa linhagem, né? E bater no peito bem alto. Então, quando você vê o médico bater, não, aí você sabe que ali é um caboclo. Pode nem ser até o Birajara. Mas pode ser um caboclo da tribo dos peitos de aço. Também vai trazer essa questão de bater no peito. E é o caboclo da tribo dos peitos de aço.
Porque não era só ele que era chamado peito de aço. Né? É por isso que eu acho que as pessoas dizem que o peito de aço é um, né? Não, mas aí na simbologia, na doutrina, dentro da Umbanda, peito de aço, né? É o seu Birajara. Tá certo? Então, aqui a gente está afirmando que peito de aço e Birajara são a mesma entidade, diferente isso. aí do lírio verde Aí e do cobre colorado, são duas entidades diferentes. Olha, então eu não sei qual é o número, mas você depois você procura qual é o número dos vídeos e passa para as pessoas para assistirem o vídeo do Caboclo Cobra Coral e assistir o vídeo, a história do peito de aço. O seu Birajara, tem aqui, tá? As duas histórias estão disponíveis no canal, se você não viu. Procure, é importante né? ver as histórias, né? Entender um pouquinho de como é que essas entidades eram essa quando história eram eu contei vida. logo no começo que nós começamos a gravar os vídeos, né? Eles estão, acho que é uns 300 e pouco e tal, mas dá pra achar. Vocês colocarem ali história do Birajara, Banda Rações, vocês vão achar. Procurando História acha, do né? Coral, Banda Rações, dá pra achar bem facilmente, tá? Então, só para esclarecer mais uma vez, peito de aço, ele fala dessa questão desse peito de aço no ponto dele, mas é a mesma entidade, né? É a mesma entidade. Então, peito de aço, Birajara são o mesmo, cobra coral e lírio verde são dois caboclos diferentes. Justamente. Espero que a gente tenha sanado essas dúvidas, porque as pessoas entram hoje dentro da Umbanda, né, pra vir e ouvir isso. O Birajara é um, o peito de aço é outro, cobra coral e lírio verde são o mesmo. E acabam passando essa informação à frente, né? Mas que tem que ter um conhecimento, né, minha filha? Eu digo sempre. Não é só você estar na religião, você tem que se aprofundar, ter um conhecimento, estudar, procurar saber. Né? Por isso que eu prezo muito pela Umbanda Raiz. Porque as pessoas que estão começando agora, estão começando daqui para frente. O fundamento vem do passado. Tudo tem um passado. Tudo tem um passado. Tudo tem um começo. E aquele começo faz tempo, aquele começo está lá no começo. Então, procure se aprofundar. Não queira ser daqui para frente, não. Tem que entender de onde é que vem essa raiz, da onde é né? que vem a simbologia da Umbanda, da onde é que vem os pontos indígenas, os pontos de tribo, como é que era naquela época. Porque, olha, quando você vê uma gira de aldeia dentro do terreiro, todo mundo ali é unido. Todos estão cantando, todos estão doutrinando, todos estão aqui numa gira só. Mas ali, em vida, eles foram de aldeia diferente. Eles Inimigos, foram inimigos, foram guerreiros de guerrear. Mas a Umbanda é tão importante, a simbologia, a nossa força que nós temos dado, né? Essa força que nós temos espiritual, que todos dentro deles ficam todos unidos. É tanto que a gente vê que Todos mesmo unidos. sendo entidades, né, de tribos diferentes, diferente. eles respeitam o rei dos índios. Quando o rei dos índios Respeita, baixam, respeita. apesar de não ser da aldeia deles, eles vão respeitar. Essa questão do Se respeito. você se aprofundar e ver, estudar o passado, estudar histórias do que aconteceu, você vê o tanto de tribo que tinha. E não era amigo um do outro, não, era inimigo. Cada tribo tinha, né, o seu conceito de guerra. Cada tribo, ó, a tribo tinha um chefe, a tribo tinha um guerreiro, tinha um curandeiro. Cada tribo tinha isso, mas eles viviam em guerra uns com os outros. Então, e dentro da Umbanda, todo mundo é unido, se chamam até de irmão. Quando você vê um caboclo chamado de irmão, não é porque ele seja um irmão ali, não. É pela simbologia. Né? A simbologia. Porque caboclo não é irmão do outro. Todos os caboclos de aldeia são irmãos. Tá certo? É isso, espero que essa dúvida aí tenha sido sanada, que vocês possam compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam levar a verdade à frente e não acreditar em coisas absurdas que estão falando por aí, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até os próximos vídeos.